Boa noite. O tema de hoje é Corona, hardware ou software. Dizem que a diferença entre hardware e software é que hardware é aquela parte que você chuta e software é a parte que você xinga. Isso em equipamentos de informática ou sistemas de informática. Eu diria que o Corona é um software. Por que é um software? Porque software é o que está dentro, é o que entra na pessoa e que muda internamente para que a pessoa se reprograme. O software está ligado com programa, né? Um programa de software, alguma coisa que alimenta o computador e dá os comandos. O Corona está, de um modo, reprogramando as nossas vidas. Ele reprograma o corpo, mexendo com o funcionamento dele, e por isso que ele é tão grave, tão agressivo. Mas tem um lado positivo que ele faz com que a gente se reprograme as nossas vidas. Eu peguei aqui algumas imagens para mostrar para vocês do Corona, vocês já devem ter visto na mídia várias delas, né? Inclusive são muito bonitas, embora seja muito nocivo, muito agressivo, né? Inclusive ele tem essa semelhança com forma de coroa, por isso que ele é chamado Corona, inclusive, mesmo em chinês. E eu queria fazer uma relação com a Paraxá dessa semana também, porque a gente tem visto o quanto que Paraxá, estudo da Torá, traz a vida que pode e deve combater o corona, o vírus. O corona, como a gente estava falando, então já dei a resposta, é um software. É algo interno, não é algo que provoca uma mudança externa, não adianta. Só mudança externa não adianta, não resolve. Não adianta maquiagem, não adianta um tratamento superficial, nem uma reforma da fachada. Tem que mudar. A gente tem que mudar. Assim como a empresa tem que mudar o modo como funciona. Não adianta mais o modelo antigo, nenhuma empresa mais tem como funcionar, das maiores a menores, como funcionava antes. Os produtos que vendem também devem ser alterados de algum modo, né? O que vende e o que não vende, o modo de se comunicar, o modo de fazer negócio, o modo de se relacionar também. Não adianta mais se relacionar apenas por abraços e beijos ou toques. Tem que ter mais palavras, mais gestos, mais atitudes. Isso é uma reprogramação, um novo software que tem que se adaptar. Eu tenho visto, inclusive, muitas manifestações surpreendentes de mudança de comportamento, que também está ligado com software, e também é provocado pelo corona, com solidariedade, que é um fato novo nessa época tão especial e tão nova, de um mundo novo, como eu falei na semana passada. Inclusive, eu queria pedir desculpa por falar novamente sobre o corona, preferia que já tivesse mudado o assunto, mas entendo que isso tem virado uma rotina nossa. Cada vez mais raro, pelo menos eu vejo na minha vida, cada vez mais raros os momentos do dia em que conseguimos esquecer o que está acontecendo no mundo inteiro. Assim que a gente acorda, se fala o Modéani e já se pensa e se lembra o que está acontecendo. Depois de dormir, antes de dormir, na verdade, antes de falar a Brahat HaMapil, que é a última coisa que a gente fala antes de dormir, também a gente vai dormindo lembrando o que está acontecendo no mundo inteiro. Talvez esse seja um dos propósitos de Hashem, pois o corona está ligado justamente a essa ideia de Keter, que é coroa, que é um Or Makif, é uma luz que circunda tudo, circula tudo, e está preenchendo, de um certo modo também, envolvendo toda a nossa vida em relação a trabalho, em relação a convívio, relacionamento, etc. Como a gente falou na semana passada, a gente tem que trazer vida às nossas vidas. Vamos falar sobre mais ainda do que já foi falado da porção Paraxá dessa semana. É uma Paraxá muito especial, porque ela começa um novo livro, que é o livro de Vaikra. É o terceiro livro da Torá, que é o meio e um dos livros mais importantes que tem na Torá. Existem várias perguntas sobre os primeiros versículos da Paraxá.
E eu vou fazer uma relação, farei uma relação entre as várias respostas a essas perguntas ao aprendizado que a gente tem com o corona. O primeiro versículo da Parashá é diferente de todas as palavras na Torá, porque tem a palavra Vaikra, tem um Aleph pequenininho. Vaikra é Deus falando com Moshe. Esse Aleph pequeno, a gente vai ver daqui a pouco, o livro Etz Hadat Tov, que é do Rabino Haim Vital, baseado no ensinamento do Arizal, ele fala que com aquele Aleph pequeno, que vai se falar sobre os korbanot, os sacrifícios feitos no Beit HaMikdash no futuro, já desde o começo, quando se dá a lição e o mandamento dos sacrifícios a serem trazidos, as atividades a serem executadas no Beit HaMikdash, já tem um Aleph pequeno já pronunciando que o Beit HaMikdash um dia será destruído. A pergunta é, já desde o começo, para que contar, estragar já a história, estragar a festa, já dizer o final que vai ser destruído? Está começando a falar sobre o Beit HaMikdash? A questão é porque não é negativo isso, que vai ser destruído o Beit HaMikdash, é porque o principal feito nesse livro, que está indicado, feito no Beit HaMikdash, são os korbanot, mas tem uma segunda opção, que pode ser talvez melhor opção ainda que a primeira, que em vez de fazer os korbanot, fazer o sacrifício no Beit HaMikdash, é fazer techuvá. Um dia pode ser que não poderão mais trazer os sacrifícios no Beit HaMikdash, mas trazer techuvá poderão trazer sempre. O que é techuvá? Trazer a si mesmo. Cada um trazer a si mesmo. E isso a gente vai ver uma relação muito forte com o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Inclusive, uma das mensagens que a gente está recebendo muito, o WhatsApp, várias mensagens, uma que eu recebi essa semana, de um amigo, é que o corona seria Hashem dando uma última chance para todo o mundo para fazer techuvá. O que é fazer techuvá? Se reconectar com o que importa de verdade. E a gente percebe quantas pessoas no mundo inteiro, em tantos países, por tanto tempo, nessas últimas semanas, passaram a ter mais quality time, mais tempo de qualidade com seus filhos, com o marido, com a esposa, com a família, em casa, todos juntos, aprendendo a conviver. Óbvio que todo mundo sabe, o convívio nem sempre é perfeito, mas esse é o convívio, essa é a relação que deve ter, que é o mais importante que a gente tem. E isso está ligado com essa reconexão, ligado com a Teshuvá, que é uma oportunidade aproveitada justamente nessa época de corona. A primeira, como a gente falou, primeiro passuco fala Hashem chamando a Moshe, depois ele fala um mandamento que fala sobre os korbanot e que a gente vai falar mais extensamente. E são várias perguntas. Eu vou falar para vocês em hebraico, traduzindo. Assim fala o versículo, assim como está na Torá. Daber el Bnei Israel, fale, diga ao povo de Israel, aos filhos de Israel, ve'amatar echem, e fale para eles. Aqui já se vê uma repetição. Diga e fale. Não podia ser só diga ou só fale? Por que tem a repetição dos dois? Depois, Adam que akriv mikem. Uma pessoa, um ser humano, Adam, que vai trazer um korban, akriv, que é um sacrifício de vocês. Aí tem outra pergunta. Adam é uma pessoa de um nível muito elevado. Tem 4 palavras que mostram Adam, que mostram pessoa. Adam, Ish, Gever e Enosh. Adam é o mais elevado. E é uma pessoa que fez algum pecado que vai ter que trazer um sacrifício. E a pessoa que vai trazer um sacrifício é a pessoa que está no nível mais elevado, deveria ser a pessoa no nível mais baixo que vai trazer um sacrifício. Depois a outra questão, mais para frente, né, que vai trazer um sacrifício, e akriv mikem de vocês, mikem já não faz sentido, porque o que está sendo falado assim é uma pessoa que trouxer um sacrifício de vocês, enquanto deveria ser uma pessoa de vocês que trouxer um sacrifício. Então dá a entender que seria uma pessoa que vai trazer um sacrifício dela própria.
Depois, Korban Lashem, Yakriv é o verbo, Korban Lashem é um sacrifício para Deus. Mina Behemá, do animal doméstico, Mina Bakar, do gado, e do Tzon, do rebanho. Takrivo, aí no plural, tem uma contradição, uma pergunta em relação a Yakriv antes. Yakriv aqui é você vai trazer no singular, Takrivo vocês vão trazer. Então aí tem uma contradição. Quem vai trazer? É o singular ou é o plural? Se fosse o singular, seria Yakriv aqui e Yakriv aqui. Ou então Takrivo e Takrivo, no plural os dois. Et Korbanchem, os seus sacrifícios. Aqui fala sacrifício para Hashem. E aqui os seus sacrifícios. Afinal de contas, sacrifício para Hashem ou seus sacrifícios de cada um. Então a gente vai tentar analisar essas várias perguntas com várias respostas. Ligando com o Corão, obviamente. Primeira pergunta. Que a gente falou aqui no amarelo. Daber ve amarta. Porque diga a eles duas vezes. Veremos depois que Daber é uma forma diferente. Ve amarta está ligado com severidade. E ve amarta está ligado com bondade. O Corona também tem esses dois aspectos. Por um lado, você vê severidade, com mortes, sofrimentos, restrições, proibições. Ao mesmo tempo, traz bondade, como a gente falou. Solidariedade entre as pessoas, manifestações de carinho, proteção e assim por diante. Segunda pergunta que a gente falou aqui em verde, que é Adam, e não outro tipo de termo usado para pessoa. Como é que pode uma pessoa que está no nível tão elevado ter que trazer um korban? Então a pessoa não é perfeita. Interessante é que Adam, dentre essas 4 denominações, é a única que é unissex. Porque Ish tem Isha, Gevret tem Giveret, e Enosh também tem. Para o feminino, o Corona não diferencia entre homens e mulheres. Adam está falando aqui sobre todos. E mesmo assim, mais ainda, ataca até mesmo o mais importante. O Corona não economiza e não deixa de lado aqueles que têm mais poder, ou que são mais importantes, como Adam. Todos eles estão incluídos no universo dos que são atingidos. Terceira pergunta que eu mostrei para vocês, que é o Mikem. Por que Mikem? Parece que o sacrifício é da própria pessoa, não é de uma pessoa qualquer. Ela mesmo tem que ser sacrificada. Isso mostra ter que vasculhar, entrar para se dedicar, para se sacrificar, tem que ser da parte interna da pessoa. Não pode ser uma agenda, uma segunda agenda, não pode ser uma coisa superficial. Tem que ser autêntica, decoração. E a gente percebe que por meio do Corona aumentou muito a sinceridade positiva e uma entrega mais profunda de verdade das pessoas. Quarta pergunta, por que repetir com um erro de sintaxe entre Yakriv singular e Takrivo plural? A verdade é que o Corona atinge também o indivíduo e também a coletividade. Não é só a coletividade, no geral, mas também não é só o indivíduo em particular. Todos eles, de algum modo, são atingidos. É uma pessoa específica que fica doente, mas que ele representa toda a coletividade, porque ele pode contaminar, contagiar outros, e porque ele também faz parte do grupo inteiro. E isso é importante a gente perceber através do Corona. Quinta pergunta é porque traz essa frase toda para simplesmente dizer que tem que trazer um sacrifício. Então quer dizer, tem alguma coisa a mais aqui. Uma sexta pergunta, por que fala em Behemá, do animal doméstico? Poderia falar outros tipos de animais. E a observação é que uma coisa muito interessante que tem na Torá em vários outros lugares, que é a preservação das espécies. Tem muito mais animais domésticos do que animais selvagens. Eu mesmo vi isso, percebi na África do Sul, no Kruger Park, no Parque do Kruger em particular,
como se tornam cada vez mais raros animais selvagens. E aqui, desde o começo, não só porque não são kasher, os animais selvagens, mas porque tem muito mais animais domésticos, a Torá pede para, quando você trouxer um sacrifício, traga daquele que tem mais e que não vai extinguir e acabar com algumas das espécies, porque são poucas. E a gente vê aqui que o corona está atingindo o mundo inteiro, mas Lo Aleinu tem uma certa distribuição. Não acaba a população inteira de um país, embora tenha uma concentração em alguns países, Deus nos livre. Ela, de algum modo, equilibra, tem um ecossistema que se mantém, em que países conseguem sobreviver e conseguem continuar e se preservar, mesmo atingidos pelo corona, que é o mundo inteiro. Uma coisa interessante, como a gente falou, que o corona se espalhou pelo mundo inteiro, e no judaísmo a gente é um povo que se espalhou pelo mundo inteiro, e as respostas variadas a todas essas perguntas eu fui procurar em vários livros, em várias épocas, de vários grandes rabinos e sábios, e resumindo, vou falar já o nome de cada um deles, e ver como é que tem uma distribuição grande geográfica, como a gente falou também agora há pouco. Rashi, primeiro comentarista da Torá, mais importante, Rabbi Shlomo Yitzhak, da França, século XI. Sforno, da Itália, Rabino Ovadia ben Yaakov Sforno, século XV. Abravanel, Portugal, Don Yitzhak Abravanel, século XV também. Moshe Alsher, de Israel, século XVI. Arizal, Rabino Yitzhak Luria, de Israel também, Tzfat, século XVI também. Even Ezra, da Espanha, Rabino Avraham Ibn Ezra, século XI. Riscuni, da França, Hiskia ben Manoah, século XII. Ralbag, da França também, Rabino Levi ben Gershon, século XIII. Rabino Yonatan Ebishetz, que é da Polônia, século XVII. Rabino Hatam Sofer, que é Rabino Moshe Schreiber, da Hungria, século XVII. Rebbe de Lubavitch, da Rússia e dos Estados Unidos, século XX. Então vamos lá, a primeira resposta do Rashi. Ele fala que esse korban, diferente dos outros, tem uma diferença entre o korban que é obrigatório depois de um pecado. O Rashi fala que é um korban, é um sacrifício que a pessoa traz como nedavá, que é um voto, ele é voluntário. Ele resolve sacrificar para Hashem um animal. Isso é muito importante. Isso está ligado à sinceridade por vontade própria. Fazer o que é importante. O foco no principal, não porque é obrigado. E a gente teve que refazer as nossas vidas através do corona com esses focos e fazer o que tem que ser feito não para cumprir tabela. Não ligar para as pessoas só porque tem obrigação, ligar porque quer. Eu mesmo passei a ligar para pessoas que eu não tinha tempo nunca para ligar, que estão morando fora e que são muito queridas, e passei a ter muito mais disponibilidade que eu mesmo criei para poder falar mais no WhatsApp, ligar e trocar ideias. Isso está ligado com a sinceridade do que é voluntário e não fazer só porque é obrigatório. Isso vai ter outras explicações que vão revelar a importância disso. A outra coisa é por que tem o Yakriv e o Takrivo, que a gente falou antes, que é essas duas palavras. Porque o Yakriv é no singular, porque afeta o indivíduo, como a gente falou antes também, e Takrivo é a coletividade, porque também afeta a coletividade. Então, quando vai trazer um sacrifício, ou como a gente falou antes, pelo Etzadatov, que está ligado com fazer techuvá, isso tem que ser de uma forma responsável para cada indivíduo e sabendo que isso afeta a coletividade. Even Ezra, também um Lishon como Rashi, do século XI, ele explica o Mikem de uma forma muito interessante, diz que simplesmente a ordem está errada. Ele não ataca diretamente o problema, fala que Mikem deveria ser uma pessoa dentre vocês que trouxer um sacrifício, mas foi colocada depois do sacrifício de vocês.
Mas ele fala uma outra coisa muito interessante, é que Mikem quer dizer que é seu, não é roubado. Mikem quer dizer de você, teu. Que quer dizer teu é que não é de outra pessoa, é que é do seu dinheiro. Então, mais uma vez, que a gente falou de verdade, sinceridade, encarar o destino, ter foco no que é mais importante, não pegar e viver com o que é dos outros, não sonhar o que é dos outros, não ter ciúmes, inveja, cada um na sua casa. Cada um no que é importante e que é seu. Isso tem que ser valorizado. Sforno. Ele fala, Mikem, ele diz de Me'atzmechem, de vocês mesmos. É uma ideia racídica clássica que a gente, quando traz, tem que trazer a si mesmo, com os nossos lábios. A gente fala, reza, que é nossa, não é simplesmente uma decoreba, alguma coisa superficial. A Hashem até aceita quando a gente traz alguma coisa pensando em outra ou de uma forma aleatória. Mas aí a Hashem considera como se a gente está trazendo simplesmente o animal. Quando que a Hashem considera que a gente traz de verdade? Quando a gente se dedica e traz a nós mesmos. Esse é o sacrifício verdadeiro que a Hashem considera como sendo a gente trazendo e se conectando com ele de verdade. Não é só para cumprir tabela. Se traz o animal, a Hashem fala, pode ficar, é teu. Se a gente se entrega, a Hashem reconhece. E a gente está agora no momento que tem que encarar de frente, pegar o touro pelo chifre, como se diz, e cada um tomar decisões cada vez mais rápidas, né? Tá acelerado demais. Cada dia que passa, eu, por exemplo, tenho reuniões diárias com os diretores e a empresa inteira, e cada dia tem que reinventar a roda e tentar rever uma nova estratégia para novas situações. Isso está ligado com essa sinceridade e encarar a verdade. Rizkuni, ele fala, quando fala Adam, a gente percebeu que é uma palavra que mostra a importância do ser humano. Ele fala que é para incluir também os convertidos, que aceitaram as leis do judaísmo, e também os goim, os outros povos que não são judeus. E a gente percebe, então, Adam está ligado ao ser humano, como reino humano, né? Não só dividindo em categorias ou em povos diferentes. E isso também se percebe como o Corona não discrimina, é um mundo só, é um Deus só, que engloba todo mundo, é a união geral de todos no mesmo barco, né? O TMJ, a gente está junto. As diferenças existem, mas elas aproximam, elas não distanciam. É um mundo só, é um Deus só. E a gente tem que trazer Mashiach já agora, se Deus quiser, para o mundo inteiro. Ele também fala, Mikem, que seria de vocês, então dentre o povo judeu que está, né, recebendo esse comando pela Torá. E depois fala Adam está ligado a quem é judeu e Mikem também está ligado a quem é judeu. Então uma coisa exclui a outra, né, que é chamado miut, e outro miut vira um ribui. Então duas exceções viram regra. Uma coisa que eu também costumo falar bastante sobre isso, mas uma coisa interessante da gente perceber é que o Corona nos faz rever o que são regras, que são geralmente inflexíveis, e o que são exceções, são geralmente flexíveis. Novamente, é geral para todos, não só para judeus, e tem que saber entender o que são regras e o que são exceções, e exceções não pode ser exceção da exceção. Exceção da exceção vira regra. Então aqui coloca muito claramente isso pelo Rizkuni. O Ralbag traz uma coisa muito interessante, que Adam não é um gênero, né, do homem, mas sim ser humano, espécie, que inclui homem e mulher. A gente falou isso antes. Os korbanot, o sacrifício, inclui toda a humanidade e serve para os dois.
tem sacrifícios que só homens fazem, mulheres não fazem. Esse sacrifício, Hashem está falando para fazer todos, né? Então, sem poupar, novamente, o mundo inteiro atingido pelo corona, o mundo inteiro deve se unir, o mundo inteiro é um só e deve reconhecer Hashem Echad. O Ralbag fala uma coisa interessante sobre Mikem. Eu estou falando várias explicações, cada um deles tem várias e várias explicações. Então, vou pegar algumas principais para mostrar essa variedade, diversidade, mas como no fundo é um passuco só, é uma Torá só, e é uma forma da gente lidar com o que está acontecendo. O Ralbag fala que Mikem está falando de uma certa elite, né, do Anash, das pessoas que são mais religiosas, mais observantes, que acreditam em Deus, excluindo os rebeldes, mas fala que isso não é exclusivo, porque também inclui aqueles que estão descendo, aqueles que estão chutando, aqueles que estão se rebelando. Aceita todos, aqueles que querem melhorar e subir e voltar. Depois tem, como eu falei já um pouco da explicação do Sadat Tov, que é o Rabino Haim Vital, discípulo do Rabino Arizal, que escreveu o trabalho que o Arizal não escreveu diretamente. E ele fala uma coisa interessante, ele fala vários perushim, várias explicações, uma delas que é muito interessante, inusitada, inédita, que está se falando aqui sobre Gilgulim, sobre reencarnações, que está ligando Adam com Behemá, uma pessoa, um ser humano com animais, que se a pessoa foi boa numa geração, numa encarnação, depois ela volta como Adam. Se ela não fez o que ela deveria ter feito, ela volta como Behemá, como animal. Então a gente vê, pela reencarnação que foi abordada aqui, trazida como novidade pelo Rabino Haim Vital, que está ligado com a Kabbalah, que tem muita coisa invisível que a gente não percebe, a gente não sabe quem reencarna em quem, muito menos de homem em animal e vice-versa. Tem muita coisa invisível como o corona, que a gente não consegue entender. Não sabe o que aconteceu em outras reencarnações, justifica porque essa pessoa vem para esse mundo de um certo tipo, sofrendo ou passando por alguns desafios que não parecem justos nessa encarnação, mas são justificadas porque tem um quadro maior, macro, que inclui outros momentos. A gente não consegue ver tudo, e isso o Corão está trazendo essa humildade para a gente. Essa humildade de saber que tem coisas que a gente não tem explicação, nos torna pessoas mais simples, mais resignadas a aceitar o que Hashem tem de bom para a gente. Tudo que Hashem faz por nós, que é bom. A gente não consegue entender porque tem pessoas que sofrem, pessoas boas que sofrem, porque tem morte, porque tem sofrimento no mundo. E as encarnações relacionam muita coisa que a gente não sabe. Uma coisa interessante que a gente falou, e isso está ligado ao Kabbalah, que Daber é uma linguagem de força, de severidade, que seria um castigo de um pecador. Por isso que fala de uma forma severa. Alguém que pecou merece pagar por isso, de um certo modo. É grave, mas isso seria um modo de ver, e pode inclusive virar um animal, uma berremá, como a gente falou. Ve'amartá, no mesmo versículo, fala, tem uma forma suave de falar, que é Ve'amartá, que tem um tikkun, tem um conserto, que é o contrário. Esse animal não é da própria pessoa, é de uma outra pessoa, e você, com a tua sinceridade, com a tua reconexão, com a tua techuvá, você faz com que essa outra pessoa seja redimida e que ela deixe de voltar como animal e é beneficiada, e você também com isso. De novo, a necessidade de realinhamento através da techuvá, a reconexão com o que é essencial. O corona tem nos estimulado a rever isso tudo. E como a gente, fazendo bons atos, consegue redimir outras pessoas que não foram tão boas e consegue consertar o mundo inteiro a se transformar num mundo bom que já vai merecer, se Deus quiser, a redenção final e definitiva, eterna para todo o mundo.
Então, a gente refina o processo, refina o software, refina o aplicativo que ajuda a consertar o mundo, que é esse hardware, essa estrutura que está com um problema. O software vai só apontar um problema que vai ser consertado no mundo inteiro. Vou avançar um pouquinho, que a gente está já com o horário avançado. Resumindo, Teshuvá não é simplesmente melhorar alguma coisa, ou nem substituir alguma coisa, porque a Teshuvá é melhor ainda do que o Korban. A gente falou desde o começo que um dos propósitos do que está acontecendo é a gente se reconectar, se realinhar. A Teshuvá, a reconexão, o realinhamento é uma outra coisa, é um outro mundo. Não é fazer melhor o que era feito antes, nem fazer de uma forma diferente. É reprogramar, é reavaliar o software, reprocessar. Porque através dessa reprogramação, desse realinhamento, mesmo o que foi feito errado de propósito, de uma forma muito ruim, um erro muito grande, é refeito e passa a ser uma coisa boa. A gente tem condições hoje, através dessa Teshuvá, que é falada que a Teshuvá, ela vai salvar o mundo, vai redimir o mundo inteiro, é esse realinhamento, essa reconexão que pode reescrever a história. Tudo que foi feito de errado no passado, no mundo inteiro, na história inteira, por várias pessoas, pode ser revista para o lado do bom, do bem, através da Teshuvá. Avançando mais um pouco, só trazendo algumas outras opiniões e concluindo, o Shar al-Torah fala que primeiro, para se sacrificar, porque Adam está logo no começo, Adam é muito elevado, para se sacrificar, primeiro se torne humilde. Não adianta querer se reconectar mantendo os processos anteriores. O que valia, o que funcionava antes, não funciona necessariamente do mesmo modo agora. Isso, óbvio, para algumas coisas específicas, né? Os princípios que a gente falou de regras continuam valendo sem exceções. São inflexíveis e são gerais. Mas o que a gente adotava como metodologia talvez tenha que ser revisto de uma forma diferente. E ele fala que a gente tem que ter essa humildade de rever e de reavaliar e mudar o modo como a gente funciona. Como funciona a nossa rotina, a nossa vida. Primeiro a gente tem que se olhar, se investigar, e a primeira forma que a gente tem de fazer isso é através do Brit Milá, que é na carne da própria pessoa. Esse é o primeiro sacrifício que a pessoa faz, no caso dos homens, judeus. Depois que é feito essa revisão na própria carne, na própria pessoa, que é o próprio sacrifício, que é o Brit Milá, a pessoa consegue ter umidade para seguir. Depois que eu falei do Tiferet Yonatan, da Binu Yonatan Ebischutz, Hashem dá o exemplo primeiro. Por isso está nesse nível elevado de Adam. Hashem faz o que ele quer que a gente faça. Ele dá o exemplo. Ele nos ensina como fazer primeiro, e a gente vê o exemplo, aí depois a gente segue e faz o nosso sacrifício. E é muito grave, muito triste, muito forte o que ele fala, mas ele tem condições de falar sobre isso. Hashem faz o primeiro sacrifício dele mesmo. Ele sacrifica 2 filhos queridos dele, que são os filhos de Aaron, Nadav e Avihu, que eram faíscas de Adam Arishon, do primeiro Adam, do primeiro ser humano. Esse é o Korban de Hashem. Hashem sacrifica dele mesmo 2 filhos queridos dele, que eram Kohanim, filhos de Aaron a Cohen, e dá o exemplo de como é que a gente pode fazer um Korban da gente mesmo, não só do animal, como a gente falou, com sinceridade e com autenticidade e de verdade. É doloroso ouvir esse pshat, mas tem uma lição muito importante da que ponto a gente tem que entrar, introspectar, investigar, se refinar, se tornar humilde, resignado, para poder melhorar e crescer, refazendo a nossa vida de uma forma melhor, reprogramando o nosso software
que é ajudado por essa circunstância muito triste, muito grave, que tomou conta do mundo inteiro. Terminando com o Rebbe de Lubavitch, ele fala num mamar que o sacrifício que a gente faz é de nós mesmos. Começa com o sacrifício do que é animal, mas que não é suficiente. A gente tem que crescer na escada. A gente começa o dia nesse sacrifício. O que a gente, pensando e se introspectando antes de fazer a reza, a tefilá, a gente vai subindo a escada e vai começando a fazer o refinamento. E depois disso a gente tem que chegar num nível cada vez mais essencial da alma que quer se aproximar. E a gente cada vez mais conseguir chegar em Hashem com a nossa essência. A gente é Sheliach de Hashem, nós somos emissários de Deus, temos uma alma pura, a nossa fonte está junto de Hashem. A gente tem que primeiro se entregar a nossa essência e seguir o nosso dia com a tefilá, depois com o Shudat Torah, que é o que a gente está fazendo. E aí depois a gente consegue juntar o mundo que é material com o espiritual, que é essa introspecção, essa percepção que o mundo não é só o que é visível, o espiritual é invisível, a impureza, o vírus, a gente não consegue perceber no mundo, a gente cada vez mais percebendo o que está por trás da cortina, por trás da realidade, do véu dessa realidade, do mundo inteiro, e a gente conseguindo revelar essa essência que tem no mundo inteiro, juntando o material com o espiritual, a gente vai conseguir revelar Deus no mundo de uma forma muito clara, essa coroa de Hashem que envolve o mundo inteiro, e a gente está dentro desse mundo, dentro da coroa, que a gente possa já receber essa revelação imediatamente e que vai tornar tudo visível para a gente com os nossos próprios olhos do nosso corpo aqui nesse mundo. Shabbat Shalom, Parashat Vaikra, mais uma semana de corona, se Deus quiser, semana que vem já estaremos juntos no Beit HaMikdash, Ashlishi, em Jerusalém, com muita saúde para todos. Só boas notícias.